questão se a guerra é justa ou não, né? Se existe uma guerra justa ou toda guerra é algo terrível e nunca ela poderia ser legítima, sempre aparece essa discussão quando o mundo está em conflito. E não seria diferente hoje em dia, onde nós temos vários cenários flagrantes de guerra e vários outros lugares fervendo, mas que estão ainda em paz. Então, de um lado, nós temos, né, figuras como o Putin e o Trump, que oscilam ali entre um discurso de força e um isolamento estratégico. E de outro lado, nós temos figuras como o Papa Leão, né, que insiste em denunciar a guerra como uma espécie de fracasso da humanidade. Rodrigo, isso tem gerado muita polêmica aí nessa oposição que ele fez recentemente ao Donald Trump. O Papa, como você sabe, ele é católico e ele faz parte, então, de uma tradição milenar que reconhece lá desde Agostinho, que inclusive é o fundador, né, da ordem que o Papa fazia parte antes de ser Papa. E eles lá nessa ordem, lá através de Agostinho e no catolicismo, reconhecem um conceito de filosofia política que é a guerra justa. E aí, Pedro Cortá, entre esses polos aí, o mundo assiste, né, à escalada de vários conflitos. Temos a guerra da Ucrânia, agora a treta no Oriente Médio, e isso cada vez mais está testando aí os limites entre violência e ética. E aí fica a questão desse programa. Existe algum cenário onde uma guerra é legítima, onde o uso da violência entre estados é justo? Ou simplesmente nós estamos fazendo aqui uma filosofia da justificação das guerras, ou seja, as guerras ocorrem amoralmente por interesses econômicos, interesses políticos, e esses filósofos só estão fazendo na verdade, justificar o que já ia ser feito de qualquer jeito, não tem certo e errado. É isso que a gente vai ver hoje. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho, esse daí é Pedro Cortá e começa mais um Não Precisa Copiar. Discussões sobre a guerra justa são um dos debates mais antigos e mais perenes da filosofia política e da ética. Longe de ser aí uma mera abstração teórica, né, Pedro? A doutrina da guerra justa, ela estabelece um conjunto de normas que determinam sob quais condições o recurso à força armada é moralmente admissível e, com isso, né, juridicamente legítimo. E olha só as palavras que o Rodrigo usou. Defender que existam guerras justas não quer dizer que você defenda que as guerras são boas, que é algo que tem que ser desejado, que é algo que seja buscado. Não, você está defendendo que em alguns casos ela é legítima, ela é permitida. E aí, de um lado, né, nós temos o realismo político, que vai sustentar que a moralidade ela é meio que suspensa nesse campo de batalha. É uma corrente das relações internacionais, Rodrigo, que bebe lá do nosso querido Maquiavel. Exatamente, né? Que ética e política eles estão aí divorciados. E de outro lado nós temos o pacifismo absoluto, que argumenta então que em nenhuma circunstância, né, nós podemos justificar o ato de matar, e ainda mais de matar, né, massivamente assim numa guerra entre nações. E aí agora que a gente vai entrar no desenvolvimento dessa discussão, é importante que vocês entendam que essa reflexão filosófica ela acontece ao longo da história, conforme a própria humanidade desdobra suas reflexões sobre si mesma, sobre sua história e sobre seu lugar no mundo. Então aqui a gente também vê um desenvolvimento dos conceitos de direitos humanos, de responsabilidade civil do governo e por aí vai. Então não é uma discussão em abstrato, ela tem a ver com as querelas, com as demandas da sua época. Para a gente entender, então, o que significa essa guerra justa, a gente precisa compreender uma estrutura tripartite, né? Separada aí em três coisas diferentes. A primeira delas é o jus a bellum, que regula a justiça do recurso à guerra, né? E quais condições específicas eu tenho o direito, né, de entrar em guerra. A segunda delas, a jus in bello, que é o governo da conduta, né, que você tem que ter na guerra. Então são aquelas condições, né, que determinam isso pode, isso não pode. Isso daqui é um crime de guerra, isso daqui não é um crime de guerra. É o famoso é guerra, mas não é bagunça, Rodrigo. Exatamente. E o terceiro e último, né, é o jus post bellum, que estabelece, né, as normas para a transição de uma guerra para uma paz duradoura e justa, né? Então, como é que vai ser esse processo aí de saída da guerra para a paz? Olha só que doido, a gente pode ter uma guerra justa que tem uma paz injusta. E aí essa paz é injusta e ela acaba causando outra guerra depois. E o que está em jogo aqui em primeiro lugar? É que quando a gente olha para a guerra, todo mundo consegue ver que se trata de um mal terrível.
que a guerra não é algo legal. Só que quando a gente compara a guerra com certos males que podem estar acontecendo, como por exemplo um genocídio, essa guerra pode parecer algo apropriado ou admissível no sentido de parar esse genocídio. O exemplo clássico de argumentação é a Segunda Guerra Mundial, que impediu o domínio nazista sobre a Europa e acabou com o genocídio do Holocausto. Se a gente tentar buscar as raízes, né, da teoria da guerra justa, a gente vai encontrar lá na cultura político-jurídica da Roma antiga, né, onde a preocupação inicial não era nem exatamente, né, Pedro, a ética, mas sim procedimentos ali ritualísticos e jurídicos, né? Então as coisas tinham que ser organizadas, que é o que o Pedro chamou a atenção aí. Para os romanos, a guerra não era só um empreendimento perigoso fisicamente, mas também poderia ser espiritualmente. O que isso quer dizer? Se uma guerra fosse começada num momento inadequado, ou seja, num momento que o calendário não permite, ou então sem os auspícios adequados, né, sem os favores divinos adequados, isso podia implicar em problemas para aquele povo que participasse dessa guerra, para os soldados, para os governantes e até mesmo para o grupo como um todo. Então era necessário garantir que essa guerra não fosse baseada em princípios injustos ou em coisas impuras, como eles chamavam nefas. O famoso filósofo Cícero, né, em uma de suas obras já ali de um Cícero mais velho, mais maduro, tanto na Da República quanto De Officiis, ele foi um dos primeiros a sistematizar uma noção de que a guerra só era justa se fosse precedida de um pedido formal, né, de satisfação de danos. Seria mais ou menos assim: eu só posso entrar em guerra com o Pedro depois que eu avisar ele que ele me prejudicou de alguma maneira e que eu quero que ele sane esse problema desse prejuízo que eu tomei. Antes disso, eu não posso entrar em guerra com ele. Eu preciso primeiro tentar essa resolução aí diplomática, digamos assim, né, Pedro? Exatamente. E o procedimento que parece muito com o sistema lá do Civilization, né, que se você declarar guerra sem esperar alguns turnos para avisar o outro lado, você acaba ganhando infâmia. Ele era fundamentado no Ius Fetiale, que era um procedimento conduzido por um grupo de sacerdotes chamados de Fetiales, que, através dos seus rituais, garantia que, quando Roma entrasse em guerra, ela possuía um casus belli puro e legítimo, para que essa guerra fosse 100% aprovada pelos deuses. E aí, nesse caso, a justiça estava ligada a essa ideia de reparação, né? Uma nação estrangeira que violasse esse tratado ou pilhasse um território romano, ele tinha, né, 30 dias para oferecer essa reparação antes que a guerra pudesse, né, ritualmente ser declarada por Roma. O Cícero defendia que se uma guerra não seguisse esses procedimentos, ela não era diferente de um grupo de salteadores ou bandoleiros aí atacando uma cidade inocente, uma costa inocente. Então era preciso fazer esse procedimento porque as coisas tinham que ser de outra procedência. E aí isso ficou ainda mais problemático, né, Pedro, com o advento do cristianismo e no momento que ele ganha ali tamanho, né, e robustez. Isso porque o cristianismo primitivo, ele era marcadamente pacifista. E a gente pode ver isso em dois lugares específicos, né, no Sermão da Montanha, com essa ideia de que os humilhados serão exaltados, e na proibição ali que aparece, né, do uso da espada ali. Jesus fala: guarda a espada. Para quem, Pedro? Para Pedro mesmo? Pedro mesmo. Esse Pedro arruma confusão sempre, né? Ele era esquentadinho. Só que aí, na medida que o Império Romano se cristianizava, as ameaças externas a ele, ou seja, os persas de um lado, outros reinos, outros impérios de outras regiões e também os bárbaros lá no norte, não deixaram de existir. Ou seja, o Império Romano se tornou cristão, mas as ameaças militares a ele continuaram existindo. E aí essa demanda tornou necessária uma síntese teológica que mostrasse que era possível você participar da defesa da res pública, mas sem desafiar os seus dogmas filosóficos e religiosos propriamente cristãos. E aí, né, Pedro, tem um homem aí que é tido como o verdadeiro arquiteto dessa doutrina da guerra justa, um cristão mais ou menos famoso aí, Agostinho de Hipona. Como é que funciona isso aí? Parece que ele foi no... de Hipona parece que é qualquer um. É Santo Agostinho de Hipona. Desculpa, eu esqueci que a gente tinha que ter esse tratamento, né, diferenciado. Exatamente. Mas eu ouvi que ele foi no bonde de outra pessoa. De quem que foi mesmo? Pois é, ele é acreditado porque ele deu esse, né, sustentáculo, mas ele começou ali inspirado pelo Cícero, né? Lembrando aí que dentro desse mundo cristão, o latim era a língua acadêmica, a língua intelectual, então eles liam muitas coisas, inclusive Cícero. Só que, igual todas as outras iniciativas filosóficas da Idade Média, o Agostinho vai introduzir aqui o conceito teológico do pecado.
Então, para uma guerra não ser uma guerra injusta, não ser marcada pelo mal, ela não deveria ser movida por esse desejo de pecar. Então, os motivos de uma guerra não poderiam ser o ódio por outro povo, a vontade de dominar outro povo, a vontade de machucar outro povo. A fundação de uma guerra justa seria a busca do amor ao próximo. E como é que você garantiria esse amor ao próximo na guerra? Através da busca da tranquilidade, da ordem. Em muitas situações que o pacifismo, por exemplo, poderia permitir, você pode ter um grupo de pessoas machucando, ferindo, destruindo, criando caos, e aí é necessário tomar a força para o seu lado e usar essa força contra essas pessoas para garantir que dentro da ordem as pessoas continuem sendo felizes, prosperando e seguindo suas vidas. Então, para o Agostinho, né, um cristão não poderia fazer guerra como um romano ou como um grego, né, Pedro? Que é aquela guerra com tesão, não é um viking que quer ir lá, quer detonar porque vê nisso uma coisa positiva. O cristão, para fazer guerra, para lutar, tem que lutar com a disposição interior triste, né, lamuriosa, de que pena que eu tenho que fazer isso, mas esse é o único remédio, né, um remédio necessário para restaurar a paz. Então, para restaurar a paz, para punir a injustiça, é necessário essa tristeza que é a guerra. E depois que a guerra acabasse, ele, uma vez que tivesse, né, contrição, né, que ele se reconhecesse seus erros na guerra, ele ia lá e ia se confessar, ia fazer penitências, e existem documentos aí desses tipos de coisa, né? Então, se você matou alguém na guerra, se você só feriu alguém, você faria penitências diferentes aí para contrabalancear esse mal que você foi obrigado a executar para punir injustiças. Então, a justiça da guerra em Agostinho, ela reside, né, nessa intenção reta. Então, o que eu estou fazendo aqui, o que o soldado está fazendo aqui, é agir como um mero instrumento da autoridade legítima, né, que foi ali determinado juridicamente, para frear o mal e não por motivações pessoais pecaminosas. Como, por exemplo, né, como era muito comum, a guerra simplesmente para pilhar, né, para tomar a riqueza dos outros povos. Bom, como a guerra deixou de ser um ato de glória pessoal, como era aí na literatura grega e na história romana, ela se tornou uma espécie de ministério cristão. Então agora essas pessoas convertidas podem participar da guerra na medida que elas sigam essa intenção reta. A guerra se torna moralmente possível, ainda que permaneça sendo lamentável. E aí o desenrolar da história vai passando e a gente chega ali pelo ano 1200 com São Tomás de Aquino. Agora acertei, Pedro, agora falei o som dele. Boa, boa. E aí essa teoria, né, que era lampejos ali, ideias de Agostinho, se torna nessa estrutura e ganha uma maturidade intelectual e é colocada ali na Suma Teológica, na famosíssima Suma Teológica de São Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, muito inspirado por Aristóteles, via a justiça como um hábito, então uma disposição interna que as pessoas têm de dar a cada um o que cada um deve receber. A partir desse parâmetro de justiça, ele vai estabelecer alguns critérios para determinar se um conflito é ou não justo, Rodrigo. Quais são eles? O primeiro deles, né, Pedro Cortá, é da autoridade soberana, Actoritas Principis. O que significa isso? A guerra ela não pode ser iniciada por um indivíduo privado, né? Um indivíduo qualquer vai lá e declara a guerra se colocando no lugar do seu Estado Nacional. Isso não faz o menor sentido, mesmo porque indivíduos privados podem, né, recorrer aos tribunais superiores para reclamar prejuízos, né? Somente, então, o governante, neste caso aqui ainda, né, os príncipes, poderiam ter esse poder e essa responsabilidade de declarar essa guerra para os Estados Nacionais e convocar, assim, né, as Forças Armadas a agir. E aí, qual que é o segundo, Pedro Cortá? Uma causa justa. É necessário que aqueles que estão sendo atacados mereçam ser atacados por causa de alguma falha grave que eles cometeram. Se uma nação falhou em corrigir os crimes de um de seus súditos ou um grupo dos seus súditos, ou então se essa nação se recusa a devolver algo que foi tomado injustamente, nesses casos ela merece ser punida. E aí esses outros grupos, esses outros príncipes, esses outros soberanos vão servir como instrumento de punição. E a terceira e última, né, a intenção reta, intentio recta. Mesmo que essas duas primeiras tenham sido ali adequadamente compostas, né, a autoridade e a causa, a guerra ela pode se tornar ainda assim ilícita, né, incorreta, se a motivação for perversa. Então você imagine que você está lá na guerra, você tem os motivos certos, mas agora você quer punir no sentido ali de se vingar do povo. Neste caso, a motivação se tornou uma motivação perversa
e você perdeu essa intenção reta. O objetivo tem que ser sempre, sempre, sempre a promoção do bem ou a prevenção do mal, visando, no fim das contas, a paz, né? O retorno por essa paz duradoura. Tomás de Aquino também começou a desenhar aquele segundo conceito que o Rodrigo mencionou lá atrás, jus in bello, ou seja, que não bastava simplesmente que a guerra começasse do jeito certo. Ela deveria ser conduzida de um jeito certo também para que ela permanecesse sendo justa. Mas isso vai entrar em mais discussão nas próximas partes. Agora, Rodrigo, sobre o Papa e o Trump, pensando aqui só nessas teorias que a gente viu aí do Cícero, do Tomás de Aquino e do Agostinho. O que você tem a dizer aí sobre essa guerra aí com o Irã, por exemplo? Se a gente tomar esses 3 critérios aqui do nosso querido Tomás Aquino, você percebe que o Trumpzinho está rompendo no mínimo 2 deles, né? Ele é a pessoa que pode declarar guerra de fato, né? Porque ele é nisso ele está o presidente, certo. Nisso ele está certo. Porém, contudo, todavia, a guerra, a intenção não está longe de ser reta, né? Porque a intenção é simplesmente dominar o outro povo militarmente para roubar seus recursos naturais. E aí isso detona a ideia de causa justa, né? Mesmo porque o Irã está a milhares de quilômetros dos Estados Unidos. Não teria nada que o Irã pudesse fazer, só se ele conseguisse bombardear os Estados Unidos. A causa justa seria você punir algum membro daquela sociedade que fez algo muito errado e a própria sociedade não puniu, por exemplo, um Hitler assim, ou você obrigar aquela nação a devolver algo que ela pegou injustamente. Então, por exemplo... Mas mesmo assim ele teria que antes fazer um pedido, né? Falar, vocês me... lá no Cícero. Mas aqui tá errado por quê? O Trump, vamos supor que ele alegue assim, o Irã, ele oprime as mulheres. Tá, o Trump é aliado de alguma nação que oprime as mulheres? Sim. Então, assim, se você tem um aliado que comete a mesma falha, você não pode alegar essa falha como critério. Então, provavelmente é o que o Rodrigo falou, é uma questão só de dominar. E outra coisa importante é que a gente tem um caso desse, quando o Kuwait foi invadido, né, Rodrigo, lá atrás, nos anos 90, pelo Saddam Hussein, na primeira guerra lá do Golfo, os Estados Unidos foi lá e defendeu o Kuwait. Então, nesse caso, ele tinha a causa justa e a intenção correta, porque ele não dominou ninguém, ele foi lá, restaurou o Kuwait e tudo seguiu dali, entendeu? Então, a gente consegue ver aqui que o Papa tá certo em tuitar contra o governo Trump. Exatamente. Tá faltando aí 2 critérios no mínimo. E aproveitando a conversa aí de Tomás de Aquino, uma coisa interessante é que filósofos medievais defendiam, por exemplo, que a pena de morte era mais ou menos a situação da guerra justa aqui. Olha, a pena de morte não é o ideal era a gente poder manter a pessoa viva, recuperar ela, mas se não for possível, a pena de morte pode ser permitida. E a Igreja Católica, reconhecendo que a sociedade industrial hoje é capaz de manter uma pessoa viva e presa sem precisar matar, ela mudou a sua posição sobre a pena de morte, no sentido de, bom, agora dá para fazer aquilo que a gente achou que não dava para fazer antes. E a mesma coisa está acontecendo agora com a guerra justa. Por exemplo, o Bento XVI, nos seus escritos, ele não bateu o martelo, né? Ele estava especulando, mas é uma especulação que tem ganhado força, que é a seguinte questão. Bom, talvez agora as armas das guerras estejam tão poderosas, Rodrigo, que não seja possível ter uma guerra justa. Então, isso é uma questão a se pensar no futuro. Porque nessa época aqui do Tomás de Aquino, a gente tem lanças, a gente tem arcos, a gente tem catapultas. Era possível você fazer guerra quase sem ferir as outras pessoas, sem ser aqueles envolvidos na guerra, né? Não era 100%, mas era bem mais fácil do que hoje em dia. Mesmo porque os exércitos se encontravam, né, Pedro, em algum lugar geográfico específico, né? Exatamente, você podia picar a mula se você quisesse. Hoje você tem outras armas aí que é bem mais complicado. Mas isso é uma questão interessante. Não explorei ela nesse programa, mas só para deixar aí para vocês. Então, vamos bater o martelo aqui. Segundo esses filósofos, Rodrigo Trump está errado e o Papa está certo. Exatamente. O século XVI ele trouxe aí desafios sem precedentes, né? Com a expansão marítima espanhola ali que foi ao de encontro às civilizações americanas. Francisco de Vitória, um dominicano da escola de Salamanca, utilizou justamente a tradição da guerra justa para questionar a legitimidade dos empreendimentos coloniais ibéricos. Os territórios descobertos pelos espanhóis e pelos portugueses, que eram chamados de Índias Ocidentais, eles estavam sendo conquistados. E aí a questão que ele trouxe é, será que essa conquista é justa? E aí o Vitória realizou um avanço crucial, né? Ele pegou esse conceito de guerra justa e tentou secularizar o conceito. Quer dizer, tirar os preceitos ali teológicos e trazer para um território de um justnaturalismo, né? Quem está acostumado aí com o Lockezinho sabe do que se trata. O princípio do raciocínio dele era o seguinte:
a diferença de religião entre os cristãos e os nativos não era suficiente para justificar esse domínio. Então, o Papa e os reis e imperadores europeus não tinham jurisdição sobre esses outros povos das Américas. Os povos infiéis que tinham ali carta branca, os colonizadores, para invadir, conquistar e converter, na verdade, eles eram povos autônomos entre si. Então, eles possuíam soberania e direitos de propriedades seus, e esses deveriam ser respeitados, já que eles eram, assim como todos os outros, seres racionais. E aí, para a vitória, né, a única causa justa para a guerra era uma resposta a algum tipo de injúria recebida. E tendo em vista que esses povos não praticaram nenhum tipo de injúria, né, Pedro? Então, não faria o menor sentido você praticar elementos de guerra contra eles e tentar justificar a partir da guerra justa. E aí, em sua obra Relecto de Indies, ele estabelece as bases, né, para o reconhecimento dos direitos humanos universais. E aí ele vai sugerir o seguinte, que nas relações internacionais, né, a justiça ela precisa ser aplicada de forma igualitária para todos os povos, sendo eles povos cristãos ou povos não cristãos. Toada aí de Vitória, a gente tem Francisco Soares, que pegou essas ideias e expandiu. Ele argumentava que a comunidade internacional era como se fosse um corpo místico que compunha aí o que a gente chama de seres humanos. E ele precisava então de leis comuns para manter a ordem e a paz entre as partes. Sem isso não seria possível uma justiça global. E aí a transição final, né, definitiva para a teoria da guerra justa, para ela se tornar uma teoria jurídica secular, aconteceu ali com o jurista holandês Hugo Grotius, ali pelo século XVI, virada para o XVII. Ele escreveu durante a devastadora Guerra dos 30 Anos um conflito sangrento entre católicos e protestantes. E aí Grotius buscou na sua obra um fundamento, né, para a justiça que não dependesse do consenso religioso. Porque antes, por exemplo, Rodrigo, você tinha o Papa como autoridade para poder dizer se um conflito era ou não justo, se uma guerra podia ou não acontecer, e muitas vezes ele podia, inclusive, sancionar a guerra, falar assim, essa guerra é ok, pode seguir. Ele era o tipo da ONU na Antiguidade, né? Era a ONU da Idade Média. A partir do protestantismo, essa autoridade agora não é a única autoridade na Europa. E aí o raciocínio, então, do Grotius é um tipo de raciocínio que alguns filósofos fazem, que é como se Deus não existisse. Et si Deus non daretur. Não quer dizer que o Grotius pessoalmente não acreditasse em Deus, mas ele queria um raciocínio que não dependesse de Deus para poder funcionar. Pode ser mais ou menos o que a gente vê em Kant, né, Rodrigo? Eu não preciso provar Deus para a ética funcionar e por aí vai. Independente de Deus não quer dizer sem Deus ou ateia, né? Exatamente. Inclusive naquele texto lá que a gente fez um excelente programa, da Paz Perpétua, o que o Bruno Cunha coloca lá, que uma das referências do Kant é essa. E aí, exatamente por isso que o Grotius vai ser considerado, né, o pai do direito internacional. Justamente por propor, né, que a sociedade internacional ela é composta por estados soberanos, né, e esses estados eles não estão ligados nem pela religião, nem pelo uso da força, mas eles têm que estar ligados por leis que derivam da razão natural. E é exatamente por isso que nós podemos usar essas leis, porque a razão natural é a mesma para todos nós. E aí dentro ele foi refinando aquele conceito que a gente mencionou antes de jus ad bellum e jus in bellum, ou seja, não basta você começar a guerra por uma razão correta, você precisa se comportar direito na guerra, porque certos comportamentos na guerra vão acabar causando mais guerra ou destruindo completamente a civilização. Então a gente também vê isso lá no Kant, né, Rodrigo? Lá na Paz Perpétua ele fala contra o envenenamento ou o uso de espiões, porque isso causaria desconfiança, isso causaria um sentimento de revanchismo. Criar uma fragilidade, né, na paz, tornando ela não perpétua, né? Exatamente. E o nosso camarada Grotius também foi o pioneiro na defesa da liberdade dos mares. Então, não sei se vocês sabem, né, mas tem uma grande parte do mar é considerado águas internacionais e você não pode, um estado não pode simplesmente impor suas leis a esse pedaço do mar, né? O pedaço do mar que os estados dominam é só aqueles que estão ali na sua costa, até X quilômetros, que eles podem legislar sobre este pedaço. Exatamente. Nos monopólios coloniais, o que acontecia era que grandes trechos do mar eram domínio espanhol, e aí, por causa disso, você poderia ser atacado se você navegasse lá.
Então, entre a Guerra dos 30 Anos e o que veio ali nos séculos seguintes, o pensamento foi ali progressivamente se afastando de uma tradição mais normativa clássica e se aproximando de uma visão mais pragmática, né? Uma visão mais da perspectiva dos estados nacionais. Com a consolidação dos estados modernos após a Paz de Westfália, a soberania estatal passou a ocupar o plano central dos debates de relações internacionais. Então a guerra deixou de ser discutida em termos morais, como era feito na filosofia política até então, e passou a ser tratado como um instrumento de soberania. Esse movimento, então, foi reforçado pelos avanços do realismo nas relações internacionais, que acabavam por entender os estados como atores racionais que buscam o poder e a sobrevivência. E isso tudo influenciado profundamente pelo positivismo jurídico, que acabava reduzindo o direito ao que fosse estabelecido ali por acordos, ignorando completamente um debate, sobre moralidade ou sobre justiça. Então, nesse contexto, especialmente depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a preocupação deixou de ser essa discussão e simplesmente prevenir que as guerras chegassem a acontecer ou piorassem quando elas aconteciam. E isso se deu não através de discussões éticas, mas da formalização de instituições de mediação, como, por exemplo, a queridíssima aí do Rodrigo, Organização das Nações Unidas. No entanto, essa tentativa de contenção institucional não eliminou, obviamente, os conflitos, E, obviamente, também não a experiência concreta de guerras ideológicas, sendo elas de origem colonial ou de intervenções, que vão acontecer ali no decorrer do século XX. E aí fica pra gente, Pedro, a pergunta, com tudo que aconteceu no século XX e o que vem acontecendo no XXI, ainda faz sentido agora, secularizado, a gente falar em guerras justas? É nesse cenário aí que os Estados Unidos vai colocar muito disso em discussão a partir da Guerra do Vietnã. Como depois ali da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos estavam voando, o que ele fazia estava certo, porque ele era do lado do bem, Antigamente, gente, o líder dos Estados Unidos era chamado no Jornal Nacional de líder do mundo livre. Essa era a linguagem que era usada, tipo assim, hoje o líder do mundo livre fala de não sei o quê. E o outro lado é o lado maligno, o lado evil, os comunistas. Só que a partir da Guerra do Vietnã, que estava envolvida na Guerra Fria, e a desmoralização das tropas, da guerra lá no cenário dos Estados Unidos, acaba acontecendo uma virada de chavinha. E essas profundas contradições reacendem o debate sobre a moralidade das guerras. O pensador Michael Walzer, do seu livro Guerras Justas e Injustas, ali de 1977, ele resgatou essa discussão moral sobre se a guerra é ou não é justa, se a gente é possível fazer um critério para julgar isso, para enfrentar esse realismo que a gente discutiu aí, a moral que estava reinando do positivismo, e também, de outro lado, um pacifismo impotente ali. Deve ser uma referência aqui ao pessoal do Vietnã, aos hippies, Pedro, que era tudo pacifista, que não fazia nada para mudar o jogo, Exatamente. A questão do pacifismo, Rodrigo, é tipo assim, lá no cristianismo radical dos primeiros séculos, eu vou morrer, eu não vou resistir porque eu vou para o paraíso. Então, teologicamente, você tem uma justificação para ser Marte, para ser pacifista a ponto de preferir morrer do que fugir ou lutar. Beleza. Agora, sem esse arcabouço teológico, que é a política do século XX, como é que você justifica a relevância do pacifismo, entendeu? Sim. Você vai permitir que uma nação faça alguma coisa, você não vai intervir, mas ao mesmo tempo também não tem essa outra dimensão, assim, de teologicamente eu vou ser pacifista por causa de Deus. Então, cria uma contradição também. Você fica sem capacidade justificativa, Você tem que criar uma nova capacidade justificativa. E aí, o que o Walzer vai fazer é criar um paradigma legalista. O que consiste esse paradigma legalista? Numa analogia fácil para a gente entender, que é a seguinte: assim como os indivíduos têm direito à vida e à liberdade dentro dos Estados nacionais, os Estados nacionais, entre eles, também têm que ter esse direito coletivo, a integridade territorial, a soberania política nesse território internacional. Então, a gente tentando aplicar do micro para o macro a mesma lógica. Exatamente. Na medida que esses cidadãos que têm esses direitos se juntam, se articulam e criam um Estado, esse Estado tem para si direitos similares. E aí o grande crime da guerra é ferir esses direitos de outra nação. E como é que ele faz esse ferimento? Não é simplesmente matando as pessoas, mas ferindo a capacidade daquela nação de decidir por si própria ou a sua integridade territorial. E aí o Walzer, para tentar estruturar o que seria o caminho que a gente tem que tomar para
construir essa moralidade internacional, interestados, né? Ele vai detalhar em 6 regras básicas, Pedro Cortá. A primeira delas é a seguinte: a existência de uma sociedade internacional de estados independentes e soberanos. Isso aqui é o quê? A ONU, né? Que deveria ser a ONU. Essa sociedade internacional ela possui um conjunto de regras e o principal que essas regras têm que defender é justamente que o território de uma sociedade não seja violado e também que aquele pessoal tenha direito de decidir por si próprio, o que a gente chama de soberania e integridade territorial. Esse daí foi o número 2, né? O número 3 é que qualquer ameaça iminente de uso de força de um Estado nacional contra outro Estado nacional constitui uma forma de agressão e é considerado, né, um ato criminoso. A agressão, então, acaba iniciando um processo que leva à necessidade ou à permissão do uso de força por outra nação. Em quais condições? Primeira delas, fácil de entender, a autodefesa da vítima. Então, por exemplo, se um Estado é atacado, ele tem direito de se defender. E, por outro lado, de outro membro dessa grande comunidade internacional de defender o direito à soberania e à integridade territorial de um colega de comunidade internacional. Então, o caso lá que os Estados Unidos fez. O Kuwait foi invadido, os Estados Unidos entrou com o pé na porta e devolveu o Kuwait soberania e integridade territorial. Inclusive é nesse sentido que nasce a OTAN, né? A OTAN não nasceu na Segunda Guerra Mundial, não? Não, digo nesse mesmo sentido, de tipo, a gente vai se proteger sim. enquanto comunidade internacional e se vocês forem atacados, nós vamos entrar para ajudar. Né? A ONU, em teoria, também. Não, a ONU ela não tem exército, então nesse aspecto ela não consegue, né, agir. Sim. Mas ela poderia criar mandatos de segurança, por exemplo, para proteger o Irã e coisas assim, né? Mas a gente sabe. Como ela não tem porrete, então ela não tem, como diz o Hobbes, sem a espada, eu me lembro da voz do Raul fazendo isso, sem a espada as leis são só pedaços de papel. Exatamente. Sem o porrete não passa de sugestão. Quinto, nada além da agressão pode justificar o recurso à guerra. Então, um Estado que não foi agredido, tipo os Estados Unidos, não pode declarar guerra a nenhum outro Estado. O Estado não pode ser só repelido, ou seja, eu não posso só lá enfrentar ele e acabou. Eu preciso realmente punir ele para que novas agressões não aconteçam. Ou seja, se o Rodrigo vê que eu fui lá e roubei e só me deram tapa na mão e me fizeram devolver o que eu roubei e a vida continua igual, ele vai falar, eu vou tentar roubar também, porque o Pedro, né, quase não deu ruim para ele. Agora, se o Rodrigo vê que eu fui lá, tentei roubar, devolvi o que roubei e fiquei preso, ele vai falar, eu não vou fazer isso não, tô louco, vou ficar na cadeia. Então tem que ter uma punição também, como consequência aí desse ato de violação desse pacto. Embora o Waltzer, né, seja um grande defensor desse modelo, desse paradigma dele legalista, ele reconhece que revisões são e podem ser necessárias no decorrer do tempo, tendo em vista que a complexidade do mundo vai mudando, né? E questões como intervenções humanitárias ou como crimes que acabam chocando a comunidade internacional, como genocídio ou como escravidão, obrigam os estados a intervir de maneira mais assertiva, né? E um dos pontos mais defendidos por essa teoria é sobre a igualdade moral dos combatentes. Segundo ela, os soldados de ambos os lados têm os direitos iguais como seres humanos. Então, mesmo que um lado esteja lutando uma guerra justa e o outro lado lutando uma guerra injusta, no que diz respeito aos combatentes, eles têm os mesmos direitos. Então, um soldado alemão estava participando na Segunda Guerra de uma guerra injusta, porque ele estava numa guerra de agressão dos nazistas e ainda protegendo um regime genocida. Mas ele, como pessoa, tem direito, por exemplo, a se render para as forças hostis. A lógica por trás disso é uma lógica pragmática. A gente tem que ver que a guerra ela é vista muitas das vezes como uma condição de extrema coerção, não só para os que são agredidos, né, Pedro? Mas para aqueles que estão trabalhando para esse mesmo Estado. Então, um soldado, frequentemente, ele é ameaçado de morte se ele não seguir, por exemplo, as ordens que ele recebe. Então, no fim das contas, o soldado também ele é vítima dos seus próprios governos. E, exatamente por isso, eles não podem ser responsabilizados de maneira individual pelo crime que seus Estados nacionais estão praticando. A gente vê isso lá no Nada de Novo no Front, né, Rodrigo? Tem um capítulo que você vê um professor nacionalista incentivando os jovens a ir para a guerra, e aí quando eles se deparam com os horrores da guerra e um deles volta para casa, né, e vê esse professor, ele sente um ódio, assim, uma repulsa, porque o que foi pintado, né, a lavagem cerebral, era que ele seria um herói, que ele estaria ali para defender a vida, os inocentes, e na verdade ele foi para um moedor de carne. Você falou disso aí, eu me lembrei de uma outra cena, que é a cena que eles estão como é que chama? Na trincheira,
e aí alguém tá vindo pra trincheira, ele não sabe se é amigo, se é inimigo, ele só sabe que se for um inimigo que ele cair na trincheira, ele vai ter que matar ele, só que ao mesmo tempo ele pensa, mas ele é o filho de uma mãe também como eu, ele tem irmãos como eu, e aí essa cena é muito interessante para pensar isso, né? Como é que as pessoas que estão na guerra, muitas das vezes, elas não têm o menor assim, significado para eles aquilo ali. Eles estão pela nação sim, mas o ato mesmo de matar as outras pessoas, ele não tem ódio nenhum para com aquelas pessoas. Inclusive, ele às vezes reconhece que a pessoa é um igual a ele, né? E esse reconhecimento da humanidade do outro, mesmo nesse caso aí de injusta agressão, faz com que a gente tenha um espaço moral para definir a jus in bello, ou seja, o comportamento adequado dentro da guerra, justamente buscando garantir que as hostilidades eventualmente cheguem ao fim e que uma paz duradoura possa vir florescer dela. Quais são esses princípios, Rodrigo? Esses princípios são, então, a distinção entre alvos militares e alvos civis, uma coisa aí que a gente está vendo nessa guerra terrível, né, Pedro? Atingindo hospitais, atingindo escolas, então não está tendo esse jus in bello, nessa discriminação, essa distinção entre alvos que são militares e alvos que não são militares. Proteger inocentes de violência direta, proporcionalidade, né, também do uso da força, você limitar a escala de destruição por uma escala somente necessária, então, sei lá, você está querendo acabar com o problema do Irã é acabar com as usinas, né, de nucleares que pode, de alguma maneira, construir bomba atômica. Então, por que você está atingindo o sistema elétrico, hidráulico? Por que você está deixando as pessoas sem luz, sem água? Então, assim, não faz sentido. Você está sendo desproporcional nos seus objetivos militares. Outro deles é evitar a crueldade, né, gratuita, né, o desperdício de vidas totalmente desnecessário. Que o soldado que se rendeu, você vai lá e mata ele. Então, isso é uma crueldade totalmente gratuita, tendo em vista que aquele combatente já se entregou. De maneira geral, poderíamos dizer, então, né, Pedro, humanizar o conflito. Não esquecer que a guerra é feita também por seres humanos e que são seres humanos que sofrem nesse processo. E aí nós voltamos para a nossa questão inicial, Rodrigo, a guerra de agressão de Trump contra o Irã e o Papa aí do outro lado defendendo que Deus não abençoa essa guerra. Quem que está certo aí nesse debate segundo os teóricos desse momento? Nós já temos aqui o mar livre, né? O Irã foi lá e fechou lá o Estreito de Hormuz. Então nós temos um ponto contra e o Irã. Mas também... Eu não sei, né? O Estreito de Hormuz está a quantos quilômetros da costa iraniana? Eu acho que faz parte das águas, né? É uma questão. Mas aqui nesses critérios que a gente viu, Rodrigo, você já marcou um, né? A discriminação não existe. Eles começaram atacando um monte de coisa e não somente alvos militares. Se a gente voltar nos 6 tópicos lá do nosso camarada aqui, ele fala, né, que a ONU não está conseguindo agir, né, nesse aspecto, ela não tem poderes para intervir e nem para intermediar a paz, pelo visto, né? O direito à integridade territorial também está bem prejudicado, tendo em vista que está sendo atacado de várias frentes possíveis, né? Então a gente está com essa discussão aí também, porque essa guerra é uma guerra bem, como é que a gente pode dizer, bem ampla. Então não tem como falar dessa guerra sem falar de Israel e não tem como falar de Israel sem falar de Palestina. Então, a integridade territorial, por exemplo, da Palestina não está sendo respeitada, nem do Líbano e nem do... Qual é o outro? São 3 que Israel ataca constantemente. É o Líbano, a Palestina e... Você lembra? Síria? Acho que é Síria. Eu não sei. Mas tem mais um aí que não está sendo respeitado também. Mas vamos tentar focar só no Irã e nos Estados Unidos, senão o negócio fica louco. E você sabe muito bem que o YouTube vai derrubar nosso vídeo aí que derrubou o do Fred. Mas um dos critérios é a autodefesa da vítima. Então, a partir do momento que o Irã foi atacado, ele tem esse direito de se defender. Então, parece que esses filósofos aqui modernos e mais contemporâneos, mesmo eles sendo aí protestantes e seculares, Rodrigo, eu acho que eles vão ficar do lado do Papa. Eu tenho certeza que vão, né? Ainda mais contra quem o Papa tá falando. Não, mas a gente tá fazendo aqui uma análise objetiva sem viés, Rodrigo. Pura neutralidade. Pura neutralidade técnica e filosófica. Exatamente. Se até aqui a tradição da guerra justa tentou traçar aí uma linha no chão para determinar quando um conflito é legítimo, é admissível ou não, a tradição mais contemporânea vai colocar isso tudo em xeque. E isso porque não se trata mais de perguntar quando um Estado pode legitimamente recorrer à guerra, mas também de investigar, né, quem, dentro dessa guerra, carrega a responsabilidade moral pelas mortes por ela produzidas.
e também quais deveres permanecem, né, após o cessar-fogo e como esses princípios sobrevivem diante de formas cada vez mais assimétricas e tecnológicas de uso da violência. É nesse contexto que surge o revisionismo de Jeff McCahan, ou algo assim, o desenvolvimento da tradição do jus post bellum, ou seja, a justiça no pós-guerra. Tudo isso aí na esteira das novas formas de guerra, guerra assimétrica, terrorismo, drones. E quem sabe, né, Rodrigo, para casar aí com o seu roteirinho aí, com o seu videozinho recente, os algoritmos e as inteligências artificiais. Exatamente, né? Esses revisionistas eles aplicam a lógica da filosofia moral analítica, aí, que eu acho terrível, né? E consiste no seguinte: nos princípios da autodefesa individual diretamente à guerra, rejeitando essa separação tradicional entre a jus ad bellum e a jus in bellum. Então, justamente nessa separação entre as regras para iniciar um conflito e as regras na condução do conflito. McCahan argumenta que igualdade moral entre os combatentes é uma ficção normativa. Porque na prática, se um soldado está lutando do lado que é o agressor injusto, ele é participante da injustiça daquele movimento de guerra. Não existe igualdade entre os dois lados. O lado que está justo, ele tem direito de matar o outro. Mas o que é injusto, não tem esse direito. Na verdade, quem está do lado errado, né, numa guerra, essa pessoa não teria direito. A ação dela de matar um combatente inimigo seria equivalente a um homicídio. Enquanto quem estaria do lado da guerra, que seria justo, essa pessoa estaria punindo uma agressão ou então reparando um erro. Então essa pessoa estaria no direito, agora a outra não. Então o que o Pedro está dizendo é que no centro dessa reformulação está o conceito de liability, que quer dizer o seguinte, que apenas... Nós soacionistas podemos chamar de responsabilização, apesar do povo aí não usar, né, os termos em português. Um termo que existe, né? Fantástico isso. E quer dizer exatamente o que o Pedro narrou aí, né? Aqueles que são moralmente responsáveis por uma ameaça injusta podem ser legitimamente alvos de violência. É meio a vibe do Irã, né, Pedro? Vocês estão aí colando com os Estados Unidos, fazendo isso contra mim, então todo mundo vai sofrer. Exatamente. Você tira a questão meramente do escopo amplo e foca na questão individual dos direitos dos combatentes individualmente. E aí isso também, né, sai do foco do meio institucional, né, de que a guerra seria culpa só do Estado e da instituição e não dos combatentes, para isso que o Pedro chamou a atenção, né, de uma responsabilização moral individual. Aquilo que a gente chamou antes atenção, coerção, manipulação ideológica, nada disso justifica a sua participação numa guerra injusta. Então a famosa defesa de Nuremberg, né, Rodrigo, lá no pós-Segunda Guerra Mundial, estava cumprindo ordens. Essa não é uma linha de raciocínio apropriada. Mesmo tendo sido ameaçado com a morte, você poderia escolher a morte, em vez de cometer uma injustiça. Então, se você está participando de uma guerra injusta, você está dentro aí desse escopo de ser considerado um alvo razoável e admissível. Para os revisionistas, a responsabilidade individual ela não pode ser suspensa pelo fato de alguém vestir um uniforme. Isso quer dizer que os agentes morais permanecem responsáveis por suas ações, mesmo em contexto, né, de que eles estão seguindo ordens de uma autoridade hierárquica superior. Isso implica que os soldados, eles mesmos têm, em certa medida, o dever moral de avaliar se suas ações são corretas e se sua própria participação é correta. A justiça da causa pela qual eles estão lutando, a sua devida obediência às ordens que estão recebendo, se tudo isso é justificável e demanda a necessidade de violência. Essa abordagem, né, ela tem implicações para princípios tradicionais como o de proporcionalidade e o duplo efeito. Em uma guerra injusta, argumentaria o McMahon, não pode haver proporcionalidade genuína, pois o sucesso militar do agressor não constitui um bem moral que possa contrabalancear os danos causados. Ao contrário, né, ele representa um mal adicional. Da mesma forma, o duplo efeito, ou seja, os danos acidentais que venham de uma ação injusta, não podem ser pesados aí por esse panorama da moralidade. Mesmo que não tenha havido uma ausência de intenção direta de ferir um inocente, se o lado que fez isso é o lado da guerra injusta, está tudo errado. A teoria também introduz uma distinção entre responsabilidade objetiva e culpa subjetiva. Então, um combatente ele pode ser subjetivamente inocente, né, por acreditar que está lutando ali pela causa, por seu país,
e ainda assim ser objetivamente responsável, né, por uma ameaça injusta. E aí que tá o problema. Nessa perspectiva, eu posso ter o direito de agredir alguém, de matar alguém numa guerra, mas essa pessoa, ela mesma não sabe, ou não tem informação, ou não conseguiu ver que aquilo ali é um lugar onde ela está agindo através da injustiça. Às vezes ela foi objeto de propaganda, às vezes ela foi doutrinada, às vezes ela está simplesmente cega, ela não recebeu informações, e mesmo sem saber da injustiça da sua guerra, ela pode ser alvo desse esforço de guerra justa. Então isso cria essa contradição. Então, essa visão ela levanta, né, um grande desafio à aplicação de uma ética de guerra. Isso porque ela exige julgamentos morais individualizados em um contexto, como o Pedro acabou de chamar a atenção aí, que é complicado de você estabelecer, né, uma responsabilização individual, tendo em vista as pressões, a ideologia e tudo mais que está envolvido nisso. Sem essas regras gerais, vocês têm que lembrar que muitas das coisas que já acontecem poderiam se tornar ainda mais frequentes, né? Todo tipo de violação que já acontece e é denunciada e criticada e às vezes julgada e combatida, agora poderia se tornar norma. Mas além disso, ao questionar a ideia, né, a ideia filosófica de que todos são iguais ali, mesmo naquele cenário de guerra, você pode criar aí um dos maiores problemas para esse direito humano internacional. Porque, Rodrigo, se um lado é feito por pessoas que têm direito à vida, a se defender, e o outro é feito por pessoas que estão completamente erradas, são orcs do mal, como assim no Senhor dos Anéis, então eu posso descer a espada neles, não tem problema nenhum, eu posso fazer o que eu quiser. E aí uma das expansões mais significativas da teoria recente, né, é o desenvolvimento do jus post bellum, ou a justiça após a guerra. Tradicionalmente, os pensadores focavam na entrada e na condução do conflito, assumindo que uma vez colocado de lado ali as armas, né, a política retornaria à normalidade. Mas isso não acontece, né, Pedro Cortá? Exatamente. A gente vê nos conflitos da contemporaneidade, século XX para cá, que dependendo de como você desenha a paz, as coisas podem ficar até mesmo piores. Então, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, a gente viu a ascensão de Hitler, justamente que a Alemanha ficou completamente destruída e não tinha como nenhum outro governo fazer frente dentro ali das restrições do Tratado de Versalhes. E uma das coisas que os nazistas fizeram foi violar o tratado. Então, um tratado de paz muito humilhante, muito violento, ele pode gerar resistências e novas guerras. A gente viu isso também nessas guerras aí dos Estados Unidos, onde, sem consolidar uma continuidade para o pós-guerra, você simplesmente devolve, né, como aconteceu lá no Afeganistão, o país nas mãos daquelas pessoas que você foi lá lutar em primeiro lugar. E aí, para resolver esse problema que o Pedro está chamando a atenção, autores como Brian Orange e outros teóricos, né, propuseram que este Jus post bellum deve incluir critérios de restabelecimento dos direitos humanos, de responsabilização dos criminosos de guerra, né, então não vai poder passar pano para essa galera, e de proporcionalidade nas reparações, que é exatamente para resolver o problema que o Pedro chamou a atenção. Foi pela desproporcionalidade da reparação que foi feito com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial que a ascensão do nazismo, em parte, veio à tona, né, Pedro? Exatamente. Em casos extremados, Rodrigo, isso pode incluir até mesmo a reabilitação política daquele governo que você invadiu. Então você vai ter que ali estruturar de novo todo o cenário político para que não fique no poder ali, igual aconteceu agora citando o exemplo de Game of Thrones em Meereen lá, que a Daenerys tirou os escravocratas do poder, foi embora, quando ela foi embora, eles retomaram o poder. Então essa justiça no pós-guerra, ela está intrinsecamente ligada àquela causa inicial, né? Jus ad bellum, né? Se um Estado intervém para deter, por exemplo, um genocídio, ele adquire uma obrigação moral, né, de não abandonar o país no caos. Isso aqui me lembrou o Iraque, Pedro. Exatamente. O que poderia resultar no sofrimento ainda maior daquele povo, né? Então não adiantou nada. Você foi lá, fez uma guerra, matou gente, e depois saiu de lá e tudo ficou ainda pior. Subiu aí os Estados Islâmicos, né? Esse tipo de coisa. Então quais são os princípios sugeridos ali pela paz justa, Pedro Cortá? Bom, em primeiro lugar é que você restabeleça esse direito que foi violado, que em primeiro lugar levou a guerra a acontecer. Se você não está fazendo isso, tem algo errado aí no seu pós-guerra. Além disso, as penalidades financeiras não podem ser muito agressivas, então elas têm que existir, você tem que ser compensado, mas você também não pode deixar o Estado de joelhos e incapaz de garantir a paz, a segurança e o desenvolvimento daquele povo. Soma-se a isso também a responsabilidade individual, né? Julgamentos por crimes de guerra devem atingir os líderes
e os combatentes que cometeram as atrocidades. Então ninguém vai poder ficar de fora desse rolê. E isso independente do lado do conflito, né, Pedro? Então mesmo aquele que venceu a guerra, se tiver ali soldados que praticaram barbaridades, eles também vão ter que ser julgados. E, por fim, reformar as leis do país, né? Então, introduzir novas instituições de direito e tentar fazer com que elas sejam cumpridas antes de você finalmente entregar o país de volta. Parece que isso deu certo, por exemplo, no Japão, né, Rodrigo? Eles estão mais paz e amor aí. Sim. Então é isso, Rodrigo. Temos com isso as facetas todas das guerras aí, da justiça nas guerras cobertas. Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque a guerra está sempre se movendo, se transformando, ficando diferente. E hoje a gente enfrenta, né, uma necessidade de se adaptar à nova realidade. Você falou lá no início, né? Agora, como é que a gente bota tudo isso aqui numa guerra por drone, que o drone vai lá e explode no meio da população, e que não tem um soldado fazendo isso, tem alguém operando, ou um algoritmo operando esse drone. Você tem direito a se render, mas você tem direito a se render a outro ser humano. Quando você vê um drone vindo, você tem direito a se render a esse drone. Como é que esse drone vai te levar dali? Então agora, se for por drone, eu tenho direito a atacar até os que estão se rendendo? São vários novos dilemas que surgem. Exatamente. O fenômeno do terrorismo, por exemplo, né? Atores não estatais estão tentando ganhar o Estado ali também. Você falou do Estado Islâmico, né? Nos países onde ele não governa. Então, como é que a gente lida com esse novo tipo de guerra? Pois é. E grupos que podem usar, por exemplo, escolas, hospitais, igrejas para se esconder, para guardar armas. Como é que vai ser a resposta a esse tipo de coisa? Como o Rodrigo falou lá em outra parte, a gente tinha antigamente os exércitos se encontrando num campo de batalha fora da cidade. Agora você pode ter grupos inteiros escondidos no meio das cidades usando roupas civis. E a grande questão é que o drone não tem esse juízo moral, né, Pedro, de olhar o alvo dele e falar, pô, no alvo ali tem muitas pessoas em volta que são civis, então eu não vou explodir no meio deles. Então há várias questões que essa tecnologia ela recoloca que a teoria da guerra justa vai ter que se adequar para tentar pensar esse problema. É igual o jogo do Devorador lá, Ender's Game, é assim o nome em português, não lembro. Uma Isso, coisa também, Rodrigo, é eu estar lá na trincheira pensando que você contou o cara vindo e ele é filho de uma mãe também, então ele tem alguém que ama olha ele. os olhos dele quando eu enfio a faca nele, né? Outra coisa é eu com a manete aqui, ó, pra vir um jogo, tá ligado? Muito distante. A questão aqui, Rodrigo, é que a gente não vai dar conta de tudo, mesmo que a gente pode voltar nesses temas, né, no futuro. A gente só queria introduzir o tema aí diante desse debate do Papa versus o Trump. E a questão é manter o debate vivo, né, Rodrigo? Refletir sobre essas questões, porque a guerra ela vai continuar acontecendo, então a gente tem que pensar realmente se existe como fazer ela de modo mais justo. E aí, pensando nesses últimos teóricos contemporâneos, Rodrigo, no debate entre o Papa e Trump, a guerra do Trump é justa? E de certa maneira isso daqui dá um respaldo pro Trump, você não acha não? Na medida em que o Estado está errado, então todo mundo vai ser julgado errado ao mesmo tempo. Então ele pune a sociedade iraniana inteira pelo erro do Irã de querer ter uma bomba atômica. Exatamente. Seria nesse sentido? Eu entendo assim que essa teoria revisionista, a partir dela, não tem realmente uma guerra justa, não tem como se definir isso na prática, e aí acaba acontecendo que as duas guerras ali têm decisões a serem tomadas, mas o juízo nessa se torna questão muito subjetivo, né, Pedro? Exatamente. Nessa questão da justiça do pós-guerra, o Trump fala assim, introduzir o Irã no sistema econômico inteiro, assim, de parar com as sanções e tal, se o Irã aceitar o que ele propõe. Mas o Irã está há muitos anos já sendo sancionado, ele já está acostumado, já tentou alianças com os Estados Unidos antes, não foi recebido, foi rechaçado. Então pode ser só conversa, ele pode só terraplanar o Irã e depois deixar o Irã à própria sorte. Então acho que o que vai determinar mais vai ser quando esse conflito acabar, os encaminhamentos dele. Mas eu acho que aqui nem a favor do Papa esses teóricos seriam, nem a favor do Trump. Seria um paradoxo só. Eles chegariam na conclusão de que não dá para resolver esse problema. Então, terceiro vídeo, aporia total. E aí, Pedro Cortar, mais convencido do que nunca do que o Papa goleou o Trump aí 3-0 nas teorias medievais, modernas, seculares e mais modernas ainda tecnológicas? Essas teorias mais contemporâneas, elas levantaram algumas complicações. Eu acho que elas precisam ser respondidas. Mas eu acho que, de maneira geral, o Papa está certo. Essa guerra não está
correta. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir. Se chegou até aqui e agora vai perceber que não curtiu ainda. Ativa também o sininho para quando sair novos vídeos você ser avisado. Esse episódio foi feito com o apoio dos nossos membros. Considere se tornar membro se você tem um cascalho sobrando. Mas também foi feito com o apoio do Sabiá Registro de Marcas. Você tem um projeto, entre em contato com eles e use o nosso cupom NPC10.